Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí, para não perdermos tempo. Aleluia. Salmo 23, bem conhecido. Glorifica ao Senhor, exalta o Senhor por mais um dia, mais um domingo estar com os irmãos aqui, glorificando o Papai do céu. Aleluias. Deus é fiel. Obrigado, pastor. Muito obrigado, irmão. Salmo 23, irmãos. Aleluias. Diz assim. Os irmãos acharam? Então, amém. Diz assim. É um salmo bem conhecido, né, irmãos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, vamos repetir todos nós juntos o versículo 4 apenas. 1, 2, 3. Isso, é esse versículo aí. É esse versículo. Vamos de novo. 1, 2, 3. Ainda que eu da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Podeis se assentar, glorificando a papai. Aleluias. Irmãos, glorifica ao Senhor porque Deus é um Deus de milagres. E o pastor estava falando sobre o vale da sombra da morte. Foi esse o tema que Deus colocou no meu coração. Passando pelo vale. Estava estudando, estava meditando nessa passagem aqui, irmãos. É uma coisa tão, assim, tão distinta do homem. Algo que acontece na vida do ser humano. Quantos de nós já não passamos pelo vale? Seja ele financeiro, seja ele material, seja ele familiar, ou seja ele pela própria sombra da morte, pelo próprio vale da morte. Quantos de nós não tivemos essa dificuldade de passar por um vale? E até mesmo duvidarmos até da nossa capacidade em fé. Será que nós iremos conseguir passar desse vale? Tem pessoas, irmãos, tem irmãos que estão até calejados para passar pelo vale. Existem pessoas que mesmo que ele passe pelo vale, é algo novo, é uma novidade, mais um vale, de novo mais um vale. Tem pessoas que não é uma habilidade, mas por mais que seja um vale, não deixa de ser um vale e uma dificuldade. Jesus, no Evangelho de São João, seu capítulo 16, versículo 33, ele nos deixa uma palavra ali, que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós passaremos por algumas dificuldades, mas às vezes é difícil até a gente encarar nossas dificuldades, irmãos. Em Mateus, no seu capítulo 5, 45, Jesus ele se refere aos discípulos dizendo que o sol brilha para os justos e também para os injustos. Por que Jesus quis dizer isso, irmãos? Quando nós passamos por algumas dificuldades, por alguns vales da vida, qual a primeira pergunta que vem em nossa mente? Deus, eu estou te buscando, eu estou orando,
estou na sua casa, estou participando de todos os trabalhos que existem dentro da igreja. Deus, eu sou seu servo. Deus, eu tenho orado. Deus, eu tenho me santificado. Eu tenho buscado a sua face, Deus. Essa é a primeira pergunta que vem ao nosso coração. Mas por que isso comigo? Por que justamente comigo? Por que não com o vizinho? Jesus acabou de nos dizer que o sol brilha tanto para os justos como para os injustos. O problema, irmãos, não é entrar no vale. Todos entram no vale. O problema maior é sair do vale. E com quem nós estamos saindo no meio do vale? Vou falar para os irmãos. Iremos aqui falar sobre 3 tipos de vales. Existem vários vales, irmãos, na Bíblia, que muitos homens passaram. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse vale que Davi ele pronunciou. O primeiro vale, irmãos, eu quero falar sobre o vale de Jaboque, ou chamado Val de Jaboque. Está em Gênesis 32, 22, 28. Que tem o seu significado lugar de travessia. Quando Jacó estava com a sua família, irmãos, estava vivendo uma situação também difícil. Há 20 anos atrás, ele passou por cima do seu irmão, ele enganou o seu irmão. Não à toa que o nome Jacó significa usurpador, ou aquele que passa por cima de algo, aquele que sempre quer levar vantagem nas coisas. Jacó, com a sua vida em si, a sua vida familiar, passou por cima do seu irmão, tomando-lhe a sua primogenitura. Mas em seguinte, ele trabalhou por seu sogro Labão, mais uns 7 anos aí, porque tentaram enganar Labão por várias vezes. Jacó, irmãos, ele agora se deparou com uma situação no qual o seu irmão não esqueceu daquilo que ele fez há uns anos atrás. Ele segue encaminhada com o exército para buscar e matar Jacó. Esaú, furioso com a atitude do irmão, não se esquecendo, no seu caminhar, no seu trajeto, ele tinha no intuito no seu coração de matar a Jacó. O primeiro vale que Jacó atravessa é o vale de Jaboque, ou Val de Jaboque. Por que Val de Jaboque? Porque havia um rio que daria para passar não somente a nado, não, daria apenas para passar andando, com cavalo. Não precisava passar a nado, não tinha esse sacrifício. Então, é por isso que é chamado de travessia simples. Ele passou esse val e subiu um pouco mais para cima. Subindo, ele se depara com o homem. Mas antes de se deparar com o homem, eu acredito que ele entra em desespero. Por que entra em desespero? Porque ele ficou sabendo que o seu irmão estaria atrás da sua vida. A preocupação de Jacó, acredito eu, que não seria somente a sua vida, porque o erro foi dele, mas sim visando a sua família, os teus filhos e as suas mulheres. Quando isso acontece, acredito eu, que Jacó dobra o teu joelho e começa a clamar ao Senhor: Deus, o meu irmão está vindo atrás de mim. Deus, eu tenho um desespero, eu tenho uma fraqueza tremenda no meu coração. Eu acho que ele vai acabar com a minha vida e principalmente com a minha família. Deus, o que eu devo fazer? Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é o proceder daqui para frente, Deus? Bate essa agonia, bate esse desespero na vida de Jacó. Quando mais aparece o homem, acredito eu, que Jacó começa a se debater sozinho, procurando um homem no meio do escuro. Onde está esse homem? Porque ele viu um barulho. Irmão, você está orando, de repente aparece uma pessoa do seu lado, você vai saber quem é, vai procurar quem é. Nesse momento Jacó começa a ficar um pouco perturbado, batendo no mato, querendo saber quem é, desesperado. Ele perde até o tempo da sua oração, começa a chamar: você está aí, quem é você? Se apresente diante de mim, você está atrapalhando, quem é você? Ei, quando isso acontece, Jacó ele segura o homem, pensando que é algo para contrariar o seu projeto, o teu plano. Não é não, irmão, era um anjo de Deus. Deus havia enviado um anjo para pleitear a briga, a luta de Jacó. Naquele momento,
Jacó começa a brigar com o anjo de Deus. O que eu entendo aqui, irmão? Existe vale que eu e você, nós deixamos para trás e esquecemos, mas o inimigo não esquece. Ele vem para cima, ele vem com todo o teu exército. Mas sabe de uma coisa? Quando eu e você nos colocamos à presença do Deus Altíssimo e criamos aquele que criou os céus e a terra, Deus envia um anjo para nos salvar. Mas, irmãos, existe um preço a pagar. O vale ele mesmo criou, existe vale que eu e você criamos. Existia um problema lá do passado que era para ser resolvido, não resolveu. E existem problemas, vales que nós criamos, que nós deixamos para trás e esquecemos. E ele vem depois, só que vem com mais força. Jacó esqueceu, para ele estava tudo bem. Mas Esaú não esqueceu. Ferido, Jacó começa a se debater com o anjo de Deus. Imagine só, irmãos, como o homem luta com Deus, como é lutar com o anjo? Trazendo para os dias de hoje, para os dias atuais, irmãos, não é um anjo, tipifica no anjo, não. A nossa batalha, irmãos, é em oração, é persistir na oração, é lutar e guerrear. A Bíblia nos fala que o reino de Deus é tomada à força. Por que tomada à força, irmãos? Existe um sacrifício para que Deus opere na minha e na sua vida. É necessário um sacrifício. Jacó precisava quebrar isso na sua vida. Era um usurpador, ele passava sempre por cima das pessoas, sempre usava as pessoas. Agora, irmãos, ele atravessou um rio, subiu o vale, mudança de caráter. Teve mudança de caráter. Ele se submeteu a Deus, porque até então era ele, as coisas aconteciam somente com ele. Ele teve que se submeter a Deus, dobrar os teus joelhos, agarrar o anjo e falar: você não vai subir. Você não vai subir. E começou o dia a raiar, irmãos. A água foi subindo, e ali o anjo preso, querendo subir, querendo ir embora, e Jacó agarrado aos pés do anjo. Você não vai subir enquanto você não vai abençoar. Por quê, irmãos? Porque ele estava atravessando um vale. Ele precisava de uma bênção. Ei, no meio do vale, irmãos, nós sabemos uma coisa: existe um que pode nos ajudar. Só que se nós pararmos no caminho, se nós baixarmos a cabeça pela situação, perdemos a bênção. O anjo vai embora, a bênção vai embora. Jacó lhe abraçou, agarrou o anjo: tu não vai embora enquanto não me abençoar. O anjo viu a atitude, a mudança de caráter de Jacó. Como ele já sabia o nome de Jacó, como já sabia, conhecia, chamou Jacó. Mas não será mais Jacó, mas Israel. Houve mudança de valores, mudança de caráter. Com o homem lutasse e prevalecesse, príncipe de Deus. Ele foi considerado um príncipe, irmãos. Quando isso aconteceu, a alva subiu, Jacó desceu aonde estava a sua família, e de encontro veio o seu irmão. Ele se prostrou na frente do seu irmão e foi recebido com o quê? Com um abraço e lágrimas. Deus respondeu aquela situação difícil na vida de Jacó. Era o vale, irmãos, que Jacó estava passando. Era um dos vales que ele precisava passar. Mas ele passou, porque Deus deu a vitória. Um outro vale que eu quero dizer aos irmãos é o vale de Aijalon. Josué capítulo 10, versículo 12 e 15 em diante. O vale do socorro. Irmãos, nessa história, nessa passagem, foi até comentada hoje pela manhã, os amorreus eram um povo, irmãos, que fazia, os cananeus tinham diversidade de povos misturados, e os amorreus faziam parte desse povo. Os amorreus eram imorais, idólatras e totalmente, irmãos, pessoas violentas. Não podiam bater de frente com o povo de Israel.
Eles vinham para matar e destruir o povo de Israel. Por ser pessoas violentas, imorais e idólatras, lá em Gibeão, ele tem um problema. Levantam-se uns 5 reis de diferentes nações. Desses 5 reis, eles vão para pelejar contra Gibeão. Gibeão ouve aquela situação, o mensageiro manda o recado para ele, ele vai de encontro a Josué. Josué, eu preciso da sua ajuda, porque existem 5 reis que vai acabar com o nosso povo, e eu preciso da sua ajuda. Ei, Gibeão estava no vale, e ele precisava de um socorro. O que eu entendo aqui, irmão? Existem situações na vida do crente que ele não consegue passar sozinho. É necessário pedir ajuda, irmão. É necessário gritar socorro. Não adianta, não vai conseguir passar sozinho. São 5 contra 1. O seu Deus é maior, mas existe uma situação que Deus deixa você clamar por ajuda, irmãos. Gibeão fez isso. Ele poderia bater no peito e falar, não, eu vou conquistar sozinho. Mas não, Gibeão, ele precisou de ajuda. Quantas vezes, às vezes, nós, irmãos, no vale até do socorro, passamos por despercebido, e não gritamos, e nem precisamos de ajuda, né? Nós achamos que não precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Precisamos de uma oração. Precisamos de uma palavra de consolo. Precisamos de uma ligação. Nós precisamos, irmãos. É necessário para unir a nossa fé. Talvez nesse momento Gibeão já começou a ficar preocupado. Vão nos matar, vão nos destruir. O que ele fez? Eu vou precisar de ajuda, eu quero ajuda. Josué, ele chamou o povo para ajudar, irmãos. Deus ainda falou para Josué, pode até o fim, porque não vai ficar nenhum em pé. Está vendo a diferença, irmãos? Se você se coloca numa posição necessitando de uma ajuda, irmãos, por que não pedir? Por que não falar? Por que não se expressar? Porque a sua fé pode estar abalada, mas uma palavra, irmãos, pode te erguer. É assim que acontece. Josué podia ter falado, não, vai sozinho, você consegue. Não, ele viu a dificuldade, ele viu o que precisava. E Josué colocou o seu exército para ajudar Gibeão. Olha só, começaram a perseguir os adversários, começaram a subir nos vales, nos montes. O sol estava já indo embora, a lua começou a vir. Josué olhou, sol se detém, lua para. Irmão, existe luta, irmãos. Existem situações que parece que não passa, o dia não vai. Ei, por que Josué fez isso? Porque o dia era aquele dia, não era outro dia da bênção. A vitória dele era aquele dia. É por isso que ele declarou para o sol e a lua se pôr e se deter, porque Deus tinha uma bênção naquele dia. Deus havia já proclamado a restauração e a conquista dos seus inimigos. Ei, nesta noite Deus está fazendo a mesma coisa com você. Mesmo que Ele passe e pare o tempo pela sua vida, é Deus honrando a sua fé. É Deus honrando a sua fé. Que vale você se encontra nesta noite? Qual que é o seu vale? Solidão? Falta de fé? Falta de forças? Desanimado? Quantos motivos nós temos para ficar desanimados, né, irmãos? Vários motivos. Situações que desanimam a gente. Desanima? Por que não? Situações que abalam a nossa fé, a nossa estrutura. São situações que nos colocam à prova. Lembro-me que ao mês passado, numa quinta-feira, o irmão do pastor Gessé, ele estava pregando, ministrando a palavra, e ele falou sobre vaso. Se não me falha a memória, pastor Gessé, num sábado. Ele falando sobre vaso, e ele falou, se o vaso não estiver pronto, aparentemente está bonito,
Mas se ele não estiver bom, do jeito que eu quero, eu vou quebrar de novo e vou moldar. Irmão, aquilo foi uma flecha no meu coração. Eu falei, Jesus, não me quebra de novo não. Quem foi quebrado por Jesus sabe muito bem o que estou falando. Umas quintas-feiras atrás, o pastor estava falando sobre enfermidade. Quando nós passamos, irmãos, no vale do financeiro, bate no vizinho, vai no pai, vai na mãe, vai à igreja, tudo bem, tudo ok. Não está passando privações, mas tem o que comer, né? Tem que se alimentar. Área sentimental, passa. Financeira, passa. Desemprego, passa. Mas quando chega a enfermidade, foi as palavras do irmão, aquilo entrou no meu coração. A situação muda, a situação é outra. A sua visão é outra. A preocupação vem maior. E agora? Deus, e agora? Gibeão estava nessa situação. E agora? Estou abalado, são 5 contra 1. Mas Josué deu a vitória. Deus deu a vitória não somente a Josué, mas a Gibeão também, irmãos. Pela sua vida, Deus ele faz um milagre. Qual é a sua posição diante de Deus? Tem passado o vale? Tem buscado? Tem realmente dobrado? Tem mesmo firmado a sua fé em Cristo? Agora vamos falar, irmãos, do vale da sombra da morte. Ministrado pelo nosso irmão Davi. Olha só. Todos os salmos, irmãos, dos 150 salmos escritos, esse salmo é um dos salmos mais decorados. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes passos. É um salmo muito bem conhecido. Mas quando eu chego no versículo 4, irmãos, andei analisando. Por que Davi, ele se referencia ao vale da sombra da morte? Por quê? Alguns historiadores dizem que Davi, ele fugiu ao vale, escondido de um rei inimigo que queria caçá-lo. E ficou sozinho nesse vale. E esse vale, irmãos, é um vale com as estruturas, é uma planície, uma depressão, em planícies, que no meio delas se partem, e no meio delas passa um rio, ou um riacho. E ali não tem sol, sol é escuridão. O sol se coloca um certo tempo, o restante do dia é escuridão. Eu vejo Davi nessa situação. Vejo Davi também em 2 Samuel, aonde ele passa uma segunda dificuldade com a sua própria família. 1 Samuel 16, aonde o seu próprio filho Absalão começa a persegui-lo. Quando ele fica sabendo que Absalão o persegue para tomar o seu trono à força, ele corre, irmãos. Ele deixa o palácio, deixa a sua riqueza e foge. Ele fugindo, o povo chora amargamente. É o segundo vale de Davi. E outros vales que Davi passou. Mas mesmo assim ainda, Davi, no vale que estava passando, a declaração dele: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí eu pergunto, irmãos, quantos vales têm passado no vale da sombra da morte? Tem irmãos que têm passado mais de 2 vezes no vale da sombra da morte. Tem sentido Deus do lado? Parece que não, irmãos. Parece que Deus está longe. Jesus fala comigo. Jesus, me socorre. É o vale da sombra da morte, tudo escuro, desespero bate, a aflição bate, mas Davi está dizendo: mas eu sei que o Senhor está comigo. Como? Se eu estou passando pelo vale da sombra e da morte,
E o Senhor está, eu estou declarando que o Senhor está comigo? É difícil, né, irmãos? Declarar isso quando nós estamos na luta. É difícil declararmos isso como nós sabemos que Deus está conosco. Não, Deus está conosco. Deus está do nosso lado. Mas lá no fundo do coração bate aquela dúvida bem pequenininha. Irmãos. Vindo do hospital com a Adriana. Quando nós sabemos da enfermidade, até então eu não desconhecia. A Adriana sabia porque passou por isso na família. Quando a médica deu aquele diagnóstico, ficamos sem chão. Eu me controlei um pouco mais, porque eu não sabia da ocorrência, eu não sabia do grau da enfermidade, eu desconhecia. Até então fiquei conhecendo depois. Mas a aflição da Adriana me deixou aflito e muito preocupado, ainda mais da situação dos médicos e da equipe de enfermagem. Nós estávamos passando pelo vale da sombra da morte. Deixamos o Mike no hospital. A médica falou: conseguimos o hospital, não é aqui, é longe, é em Caieiras. Deus, se é o Senhor, vamos para Caieiras, não importa onde que é, eu quero uma solução. No percurso do caminho, estávamos muito tristes, estávamos chorando no carro. Irmãos, já falei aqui, vou repetir: não sou Superman, não sou super-herói. Superman não pode ver uma kriptonita. Batman só é herói quando veste a capa. Homem-Aranha não pode ver uma inseticida. Mas o meu Jesus, irmãos, ele é meu herói. E ele é teu herói. Para ele não tem nada, porque até a chave da morte ele conquistou. Lamassúbia. Adriana, é um momento difícil, mas saiba de uma coisa: seja conforme a vontade de Deus. Eu quero meu filho, mas seja conforme a vontade de Deus. É o vale da sombra. Mesmo você passando, não temerá mal algum. Labassúbia é fácil. Mesmo que nós passamos, irmãos, Deus nos coloca no meio de uma parede. Ou você crê, ou você crê. Ou você confia, ou você confia. É assim ou não é, irmãos? Quantos de vocês já passaram por isso? Ou você confia, ou você não confia. Mas aí, irmãos, eu fiz como Gibeão. Irmão, ajude em oração. Pastor, me ajude em oração. Irmã, me ajude em oração. Não que a minha fé foi abalada, não, irmãos. Mas eu perdi um pouco do chão. Eu precisei de ajuda. E glorifico a Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque teve uma igreja que esteve orando pelas nossas vidas. Foi a sua oração, irmão. Você pleiteou a minha luta, você guerreou a minha guerra. Foi a sua oração que Deus respondeu. Talvez, irmãos, eu não tinha nem oração. Eu não tinha nem o que orar. Eu olhava para o Mike, naquela maca, eu fazia só um gesto para ele. Lembra do gesto, filho, que eu falei para você? Eu fazia só um gesto para ele, irmãos. Não dá para falar. Não dava para eu falar com ele. Só fazia o sinal das mãos. Ore. Deus fez um milagre. E Deus pode fazer um milagre na sua vida. Mas existe, porém, para fazer um milagre, às vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte. Olha só, irmãos. Vou terminar, irmãos. Segundo a tradição judaica, irmãos, ou melhor, para encerrar, existem dois instrumentos que os pastores usavam para conduzir as ovelhas. E Davi tinha uma experiência muito grande com ovelha. É por isso que ele escreve aqui: o Senhor é meu pastor. Ele era pastor primeiro. Primeiro ele foi pastor. Nada me faltará. Ele não deixa faltar nada com as ovelhas. Tudo que ele fazia do bem e do melhor. Tanto é que quando ele foi chamado
foram buscar ele lá no pasto, porque estava cuidando das ovelhas. Então ele sabia muito bem nos estava dizendo. Ele se refere a ele mesmo e se compara a Deus. Deus é o meu pastor, porque eu sei quem que é um pastor. Um pastor cuida das ovelhas, trata das ovelhas. 2 instrumentos, o cajado e a vara. A vara, irmãos, ele tinha mais ou menos 1 metro de comprimento, com uma das pontas um pouco afiada. Estava uma ovelha lá longe do aprisco, no meio do rebanho. Quando ele via algo suspeito, ou algo que vinha arrancar as ovelhas do lugar, ele, com a sua habilidade, não era qualquer pastor, porque pastor tinha que ter uma habilidade, ele jogava aquela vara para espantar qualquer tipo de ameaça contra a ovelha. Olha só, irmãos, que bonito. A vara, para mim e para você, simboliza o Espírito Santo. Você pode estar aqui. Se você tentar se afastar, o Espírito Santo vai lá e te avisa: está errado, não é assim que você deve fazer. Volta para os braços do Pai, porque eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Está errado, é o Espírito Santo que te conduz. Isso conduz somente a mim e a você também. É isso que Davi estava se referindo. Olha outro. O cajado. Cajado, irmãos, muitos pensavam que era coisa de velho, né? Não, irmão, o cajado não é velho, não. Era coisa do pastor. Olha só. Também era uma vara longa, toda trabalhada, artesanal, redondinha, com uma argola semi-aberta. Para quê? Qual que era a função? Qual que era a função dessa curvinha? Como se fosse uma bengala. A ovelha caiu. A ovelha não caiu? Ele ia pegar a bengalinha, ou com o cajado, levantava a ovelha, colocava nos braços e cuidava da ovelha. Ela correu, fugiu do aprisco, ele ia atrás, pegava lá o cajado, trazia a ovelha para o aprisco, cuidava da ovelha. O cajado para mim e para você nesta noite simboliza a palavra de Deus, meu irmão. Se você está caído, se você está fraco na fé, falta uma estrutura, saiba de uma coisa: aqui tem palavra, e a palavra que traz a vida para o seu coração. Lamandai, ainda. Olha só, irmãos. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que falta um bocadinho de fé em você, a palavra fala: confia, porque eu sou o seu pastor e nada vai lhe faltar. Amém, irmãos? Quero dizer, irmãos, glorifica ao Senhor pelo milagre assim que o Senhor nos concede pela vida do Mike. O Mike ficou uma semana de molho em casa, doido para sair para a rua. Ontem deixei ele bater asa um pouquinho, hoje também, né, irmãos? Então os irmãos saibam que pela sua oração, pela sua posição, pleitear a minha guerra, Deus fez um milagre. Eu quero dizer também, irmãos, a Bíblia fala, irmãos, que nós devemos dar honra a quem honra. E também, segunda Crônicas, capítulo 20, versos 20. Crê no Senhor, estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Deus tem usado a nossa irmã Kátia para nos alertar. Deus tem usado a sua serva nessa terra, irmãos. Então dá honra a quem honra, diz a Bíblia. Se você ouvir algo de uma pessoa, irmãos, que é temente a Deus, é serva de Deus, servo de Deus, dai ouvido, escute, porque é um aviso de Deus. Deus lhe abençoe e as palmas engrandecem ao Senhor Jesus.